Entre 13 e 17 de março de 2019, realizou-se em Lisboa, na Fundação Gulbenkian, a mostra Ameríndia. Foram exibidos mais de 20 filmes realizados por mulheres e homens de diversos povos indígenas de variados pontos do Brasil. A mostra resultou da curadoria de uma equipa multidisciplinar, composta por Ailton Krenak, importante liderança e pensador indígena, Ana Carvalho, Fred Maia, Inês Beleza Barreiros, Joana Guzmão, Miguel Ribeiro, Pedro Cardim, Rita Natálio, Rodrigo Lacerda, Susana Viegas, Thaís Brito e Vicente Carelli. Estiveram em Lisboa para falar dos seus filmes e para debater temas ligados ao passado, ao presente e ao futuro dos povos indígenas, Ailton Krenak, Alberto Álvares, Patrícia Ferreira Querechu, Zezinho Ubê, Ayani, Dayara Tucano e Glicéria Tupinambá. Este filme apresenta o debate que decorreu a 17 de março de 2019, intitulado Artes, Pensamento Ameríndio e Ativismo. Conta com a participação de Ailton Krenak, Alberto Álvares, Patrícia Ferreira Querechu, Zezinho Ubê, Ayani, Dayara Tucano e Glicéria Tupinambá. Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas ao último debate desta mostra Ameríndia, Percursos do Cinema Indígena no Brasil. É espantoso ver a casa tão cheia, não é? Neste último dia. Dá para entender que esta mostra podia ser ainda maior do que ela já se tornou e, portanto, só posso dizer que estou muito feliz com este acontecimento. Eu apresento-me brevemente, chamo-me Rita Natálio, sou artista e pesquisadora e tenho participado na equipa coletiva que permitiu que a programação e a construção deste evento se tornasse possível. A ideia de hoje é apresentar um debate com o título Artes, Pensamento Ameríndio e Ativismo. Eu vou tentar moderá-lo, sendo que nós temos muito pouco tempo de debate e, portanto, a ideia é mais lançar algumas pistas e depois, a partir daí, abrir para uma roda de conversa entre todos. Começo por dizer que a ideia deste debate foi, em primeiro lugar, motivada pela oportunidade de receber em Lisboa Dayara Tucano, aqui na ponta do lado esquerdo, que chegou no dia 15 de março, portanto a mostra já tinha começado. É artista visual, ativista indígena, que iniciará em Lisboa uma turnê por várias cidades europeias, organizada por um coletivo suíço chamado Coordenação Justiça Climática Global e com o apoio do coletivo Memória, Justiça e Verdade, localizado em França, e também do movimento do qual eu faço parte, que se chama Pela Democracia no Brasil, aqui em Lisboa. Uma das questões que surgiu imediatamente a partir da ideia de incluir a turnê da Dayara na mostra, dentro da programação da mostra, foi a de expandir a discussão mais específica sobre cinema e sobre o uso de tecnologias audiovisuais e criar então uma janela de debate mais ampla que nos permitissem pensar as artes indígenas contemporâneas e o seu papel na esfera política, social e, sobretudo, tendo em conta os processos violentos de alterações climáticas que vimos sofrendo atualmente em todo o mundo e distribuído por vários corpos. Eu trago então algumas ideias de partida, mas gostava de começar por apresentar então os nossos convidados. Chamar a atenção que hoje a ideia era fazer sobretudo um diálogo entre a Dayara Tucano e o Ailton Krenak, mas claro que todos os outros convidados que estão aqui connosco irão também participar, portanto irei apresentar também brevemente todos. Ailton Krenak ele tem sido apresentado de várias maneiras ao longo desta mostra e portanto, acho que não me cabe repetir a ideia do início, mas pronto, obviamente ele é o idealizador deste evento e, em primeiro lugar, só posso agradecer a possibilidade de poder participar desta iniciativa junto com a Ailton. Ele é também um dos idealizadores da Aldeia SP, que é um dos co-organizadores deste evento e que é justamente uma Bienal de Cinema Indígena que ocorreu por 2 vezes em São Paulo.
Claro, é uma reconhecida liderança política, um grande articulador dos direitos indígenas no Brasil, desde os anos 80. Eu vou passar brevemente por esta apresentação. O próprio Ailton me recomendou que eu encurtasse esta primeira parte da apresentação. Eu queria, sobretudo, destacar o papel do Ailton como artista visual, como escritor e como grande orador, e acho que nós podemos testemunhar isso, aqueles que nesta sala estiveram na intervenção que o Ailton fez no ICS na terça-feira. O Ailton é um grande orador, é também curador de inúmeros eventos de arte contemporânea e também participou por diversas vezes em iniciativas artísticas de artistas não indígenas. Eu vou passar a citar, por exemplo, um exemplo que aconteceu em 2016 e que eu pude testemunhar na Bienal de São Paulo, que foi a participação na edificação de uma oca com o artista Bene Fonteles, e da qual participaram inclusivamente outros artistas como a Cláudia Andujar. E também tive a possibilidade de colaborar diretamente com o Ailton num projeto em 2017 que se chamava Antropocenas, que deu origem a uma publicação e que era um projeto de performance, e o Ailton disponibilizou-se imediatamente a participar deste projeto. E portanto eu queria também chamar a atenção dessa participação contínua junto de projetos de outros artistas. E por fim, Ailton é também, passo a dizê-lo pelo menos, que tenho a certeza que ele é hoje já um amigo para mim. Dayara Tucano é, como já citei, ativista e artista visual do povo tucano, do Alto Rio Negro, no estado do Amazonas. É mestra em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília, pesquisadora do direito à memória e verdade dos povos indígenas. Ela é também comunicadora independente e coordenadora da Rádio Iandê, que, para quem não conhece, é a primeira web rádio indígena do Brasil, 100% indígena. É uma das primeiras mulheres do seu povo também a ser iniciada na espiritualidade tradicional do povo tucano, estudando as medicinas sagradas com seu pai em cerimónia. E é também, lembrámos isto ontem numa conversa, por acaso, houve uma pesquisa na internet do nome da Dayara Tucano, ela apareceu como uma das 7 mulheres indígenas mais destacadas do Brasil. Queria apenas citar esta conversa. A ideia de hoje será colocar em diálogo direto então a Ailton e a Dayara, mas queria também contar então com a presença dos cineastas convidados desta mostra. Vou apresentá-los brevemente e depois a ideia seria então abrir uma roda de conversa. Portanto, vou começar por aqui. Alberto Álvares, cineasta Guarani-Nhandeva, que apresentou os seus filmes ontem. Patrícia Ferreira, também cineasta Guarani, no caso Guarani-Mbiá e do Rio Grande do Sul, não é? No estado do Rio Grande. Zezinho B, cineasta do Acre, Uniquim. E a Glicéria Tupinambá, que chegou ontem, portanto estamos aqui a recebê-la no primeiro debate, que é também realizadora e mais conhecida como Célia Tupinambá, da aldeia Serra do Padeiro, localizada na terra indígena Tupinambá de Olivença, no sul do estado da Bahia. Atualmente, com 35 anos, ela participa intensivamente da vida política e religiosa dos Tupinambá, envolvendo sobretudo em questões relacionadas à educação, à organização produtiva da aldeia, a serviços sociais e aos direitos das mulheres. E... falta-me alguém? Não. Não está a Ayani. E a Ayani ficou lá fora, mas é também cineasta Uniquim, que em breve deve estar a descer e a juntar-se a nós. Bom, vou começar por então lançar algumas das questões para discussão e pronto, lanço 2 provocações. No programa nós temos a ideia de que faríamos uma conversa sobre ecologia da arte, tendo em conta o papel das artes ameríndias na desestabilização de uma tendência para a globalização ou para a mundialização. E pela minha experiência, eu tenho vivido no Brasil desde 2012 e posso testemunhar que na cidade de São Paulo, onde vivi, existem inúmeros eventos de arte contemporânea que problematizam e apresentam as artes indígenas no Brasil. E eu vou dar exemplo de alguns destes eventos, alguns deles em que eu pude estar presente, outros não. Um deles é do ano passado, o projeto TEPI, Teatro e Povos Indígenas, do qual a Ailton participou, portanto, que pretendia dar visibilidade a esta ideia de uma possibilidade de um teatro indígena. A já citada iniciativa Aldeia SP, portanto as Bienais de Cinema Indígena realizadas no Centro Cultural de São Paulo, ou ainda o evento Mekukraja, Círculo de Saberes de Escritores e Realizadores Indígenas, que contou com curadoria de Daniel Munduruku e de outros,
Enfim, eu passo por estes 3 eventos para dizer que são todos eles iniciativas de encontro, de apresentação e de discussão sobre artes visuais, sobre literatura, sobre teatro ou cinema indígenas, com a ativa curadoria de pessoas indígenas e, portanto, gostaria de salientar estes eventos. E, por outro lado, nos últimos 2, 3 anos, em conversa com a Ailton, referíamos agora a recente entrada e debate da discussão, a entrada de artistas indígenas nas galerias de arte contemporânea e, portanto, esta possibilidade de mediação e de entrada nas galerias, que é, sem dúvida, um assunto que tem dado que falar no Brasil e que também é tema de discussão internacional e, portanto, acho que seria também importante trazer isto para o debate. E destaco ainda o papel da Rádio IND, sem dúvida, que nos dá a possibilidade atual de aceder a uma mídia indígena, e isto é sem dúvida algo que tem um poder muito forte e que muitas pessoas podem aceder. Eu acho que experiências como estas contribuem, sem dúvida, para entendermos algo além de uma monocultura do sentido ocidental do que é fazer arte, não é? No sentido mesmo monocultura de uma terraplanagem, não é? Do sentido do que é fazer arte, abrindo assim outras janelas de expressão e de ação. E, portanto, o primeiro ponto da minha pergunta vai no sentido de entender qual é que é o vosso balanço destes eventos, desta mediação junto de estruturas, instituições de arte contemporânea. Como é que vocês entendem essa não é uma entrada, essa negociação, e como pensar a relação das artes indígenas na tendência para esta globalização económica que afeta também claramente a produção da arte. E nós sabemos bem como a arte tende a consumir as imaginações, mesmo quando tenta dispor várias perspectivas sobre o mundo. Afinal, se falámos tanto sobre ocupar a tela nos primeiros debates que tivemos aqui na Gulbenkian, sabemos que a tela com T grande do cinemão continua a ser, não é, convertida em grande processo de monocultura. Essa monocultura da humanidade com H grande, que o Ailton falou também na sua palestra no ICS, e que se torna de alguma maneira cega a estas roupas e perfumes da linguagem. Eu estou aqui a citar várias falas de debates que tivemos nos outros dias, não é? Dessa ideia de que existem diferentes roupagens e perfumes da linguagem, de noções de território, e que acabam por ser subsumidas a uma ideia de uma grande plantation, uma grande plantação da mesmice. Segunda ideia, e aqui finalmente deixo-vos ao debate, tem a ver também com a conversa que o Ailton nos trouxe no ICS, na última terça-feira. Ele brincava com a ideia de meio ambiente. Meio ambiente como algo que está separado dos nossos corpos, está ali para ser visto, mas também meio ambiente, não é? Um ambiente dividido ao meio. E tendo em conta a situação que vivemos atualmente, que é conhecida atualmente como antropoceno, não é? Portanto, esta ideia de uma degradação total do meio ambiente provocada pelos humanos, não é? Seria esta a definição do antropoceno, pela ocupação humana. Eu gostaria de pensar nessa maior amplitude, não é? O fazer arte na sua ligação com os modos de ser e existir indígenas, dentro do contexto de crise climática e de ecocídio. E se existiria, então, alguma ponte com a ideia de ativismo. E deixo um fragmento de um livro que também foi citado alguns durante estes debates, A Queda do Céu, um livro com as palavras do xamã Yanomami David Kopenawa, ainda não suficientemente conhecido, temos que o ler mais, temos que saber mais, e que são as palavras recolhidas pelo antropólogo Bruce Albert. Antes, a gente não pensava, vamos proteger a floresta. Pensávamos que nossos espíritos xamânicos nos protegiam, só isso. Esses espíritos foram os primeiros a possuir a ecologia. Eles afugentam os espíritos maléficos, impedem a chuva de cair sem parar, calam o trovão, e quando o céu ameaça desabar, são eles que falam à ecologia. Eles são a ecologia e por isso impedem essas coisas. Nós tínhamos essas palavras desde sempre, mas vocês, os brancos, inventaram a ecologia. E então essas palavras foram reveladas e propagadas por todo o lado. É isso, passo a palavra então a quem quiser. Era 2, né? Perguntas que tu fez? Desculpa. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas.
os presentes. Meu nome é Dayara, eu sou do povo tucano. Meu povo vive no Alto Rio Negro, na fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela. Somos transfronteiriços, né? Essas fronteiras foram colocadas sobre nós em algum momento da nossa história. E a Rita fez uma apresentação, né, a respeito da minha pessoa. Uma vez eu tive a oportunidade de conhecer alguns povos, né, e alguns anciões de alguns povos. Eu conheci uma vez um vovô chamado vovô Tatá. Tatá, que estava com 98 anos. Né? Ele já partiu, ele fez a passagem dele no ano passado. Ele estava completando os 99, quase chegou no 100. E aí ele me explicou um dia que tudo que existe era Kene. Tudo é Kene. Então, eu vou explicar para vocês o que é Kene. Kene é mais ou menos aquilo que está aqui no chão. Isso é uma representação do Kene, da miração. E aí, aquele ancião, ele estava deitado na rede, ele falava, tudo o que existe é Kene. Tudo o que existe não é apenas essa imagem, mas essa imagem, para nós, ela é uma estrutura do universo. A estrutura, a energia do universo se revela em imagem. Tudo é Kene. Nosso pensamento, nossa palavra, tudo é Kene. Né? Muitas vezes, eu como artista plástica de formação, né, eu sou graduada em artes visuais pela Universidade de Brasília. Eu sou desenhista, né, desenhista de formação. E por acaso, né, também sou indígena e frequentemente sou questionada a respeito do que raio seria a arte indígena. O que é a arte indígena? Né? Por esses olhares que vem de uma cultura que fez um modelo de um cânone, um pensamento sobre arte. Né? Então, tem aqueles que falam que índios fazem artesanato, e, de vez em quando, alguém que aprecia muito aquilo, olha aquilo e fala, não, isso é arte. Né? Então, acho que esse é um assunto que eu não estou aqui para discutir muito, né? Já estou avisando, né? Porque é um papo meio furado, às vezes, ficar debatendo o que é ou não é arte. Né? Mas conversando com outros parentes, né, com outros indígenas que também são reconhecidos como artistas, muitas vezes a gente chega numa irônica conclusão de que talvez esse conceito de arte, né, originalmente para os nossos povos não exista mesmo. Né? Não existe arte dessa maneira que o não indígena pensa a arte. Nosso pensamento é diferente, nossa expressão é diferente, nossa visão é diferente. Né? Então, se para aquele ancião tudo é Kene, né? E eu acho que, de certa forma, eu concordo com ele, aprendi, né? Recebi essas palavras dele, e essas palavras entraram na minha visão, e às vezes escapam por meus dedos. Eu não sei também se o espaço dessa arte, né, ele é necessariamente, ou precisa passar necessariamente pelos espaços que uma sociedade e um pensamento europeu definiu para a arte. Né? Esse espaço de galerias, museus, de quadros. Tudo bem que essas telas estão todas à venda, tá bom? Mas assim, o que eu estou querendo dizer é que, para nós, o espaço da arte é o espírito. Né? E eu vou falar de novo, para mim, pelo menos, né? A arte, ela vem do espírito, e eu espero que esses trabalhos eles possam se conectar com quem tenha uma visão aberta o suficiente para captar uma energia, uma intenção, alguma coisa que está ali, né? Algum código,
alguma mensagem, né? E isso talvez seja o que algumas pessoas entendem como poesia, como poiesis. Eu tive que aprender grego, cara, porque eu fui na universidade, vocês não fazem ideia como é louco, né? Mas algumas pessoas chamam de poiesis. Eu prefiro continuar chamando de Cana. Gratidão. Boa tarde, bem-vindos. Que bom que nós estamos tendo essa semana tão intensa de encontros, de conversas que proporciona essa situação de troca entre visões tão marcadamente pelas origens, né, pela cultura. E toda essa semana, com a mostra de cinema, alternada por situações de encontros como esse, nós temos nos surpreendido com a acolhida que nos dão aqui. Então, é uma gratidão profunda de todos nós que viemos para essa visita, o tratamento tão atencioso que a cada dia que essa casa nos recebe, promove esses encontros. O assunto que nós estamos hoje falando, ele não aconteceu nos dias da mostra. Ele, como a Rita mencionou, ele foi pensado para essa ocasião, e quando ele foi pensado, ele foi imaginado com uma outra configuração, digamos assim. Esse tema da arte, ele seria um assunto, talvez para conversar, uma conversa que tivesse um público e participantes em menor número, com outra, digamos, outra perspectiva sobre o assunto. E é maravilhoso que a gente possa fazer essa conversa nesse formato aqui, que todo mundo pode participar. Não é uma comunicação que estamos fazendo daqui para uma audiência passiva, mas que nós queremos ter a interação com cada um de vocês. A experiência de falar sobre o campo dessa produção cultural, pensando arte, ela é recente para a maioria de nós. E eu poderia dizer que ela não é uma agenda dos povos indígenas no Brasil. Esse tema, ele apareceu nos últimos, digamos, vamos considerar os últimos 8 anos, 10 anos, e com uma ou outra intervenção mais significativa. Teve uma mostra muito interessante, realizada por colegas da Universidade Federal de Minas Gerais, e que se chamou Mira. A Mira, ela reuniu artistas de diferentes povos, principalmente da Amazônia, não só da Amazônia brasileira, mas também da Colômbia, do Equador, da Bolívia, do Peru. E, no Brasil, se estendeu até o Nordeste, e alguns artistas, alguns autores indígenas do Sudeste. As obras que foram reunidas na Mira, elas tiveram uma intenção de tocar na questão da arte contemporânea. Então, a Mira era uma mostra de arte contemporânea indígena. Só esse enunciado já criou um certo ruído. As pessoas diziam, bom, se é arte indígena, como é que é contemporâneo? E essas questões, como elas não são questões que já são vistas há muito tempo, elas parecem tudo novidade. A curadoria dessa mostra me pediu para eu produzir um trabalho para a Mira. E o trabalho que eu levei para a Mira, ele foi um desenho que poderia estar em qualquer
sair de qualquer oficina do trabalho das nossas crianças de uma escola. Eu fiz um desenho da Santa Maria, da Pinta e da Nina, um oceano tomando conta de quase tudo, e um território imaginário, que seria essa América, com uma mancha de urucum e cruzeiro, uma cruz bem grande em cima. Esse era o trabalho que eu queria mostrar na mira. Muitos outros artistas trouxeram outros temas próprios da sua narrativa, dos seus mitos, da sua floresta, das suas imagens. A Mostra Mira teve um impacto muito interessante no debate sobre essa coisa se os artefatos, se as coisas que os índios produzem é arte. E como isso inaugurou um debate, o Museu de Arte de São Paulo, a Pinacoteca, a Bienal, começou também a chamar para o tema, e algumas instalações, algumas intervenções foram abrindo para a entrada do que seria a tal da arte indígena. E quando as galerias e os museus começaram a fazer as conversas em São Paulo e no Rio, eram conversas interessantes, porque os curadores, os diretores, as pessoas responsáveis pelas coleções dessas galerias e museus, agora eles estavam sendo questionados sobre como a arte, essa arte que está nas galerias e no museu, tratam os artefatos, a produção que poderia ser entendida como arte indígena. E esse debate está acontecendo de uma maneira muito interessante, porque ele está dando a oportunidade dos pensadores, dos artistas, porque não existe essa categoria, essa profissão de artista no mundo, como a Dayara mencionou, né, no arranjo das nossas sociedades, não existe um artista. Todo mundo é artista. Quem faz um balaio é artista, quem faz uma canoa é artista. Se tem sentido a ideia de arte, uma canoa, um balaio, um arco bem feito, um cocar, um adorno, tudo é arte. Não tem uma distinção entre uma espécie assim, de um toque mágico que alguém dá a um objeto ou uma situação em que transforma aquilo em arte, distintamente daquilo que todo mundo faz. Essa ideia de que todo mundo faz arte, que tudo é arte, talvez tenha a ver com o que o pajé Tatá falou com a Dayara, de que tudo é quenê. Antes de tudo no mundo ser arte, parece que o primeiro enunciado é que todos nós somos artistas. Todos. As crianças, os velhos, todo mundo é artista. Todo mundo tem essa habilidade de criar mundos, de inventar mundos, de dar sentido, significado ao mundo e dar significado às coisas. Eu olho agora essa nossa sala cheia de pessoas coloridas, com a escolha da sua roupa ou do seu cabelo, e eu vejo um desenho tão criativo. Isso é arte. Nós estamos aqui, nós somos arte. Então, é um entendimento da arte que não se limita a categorias e a classificação que acabou se estabilizando em todo o mundo, e que os museus e as galerias são os lugares privilegiados onde essa expressão de uma arte eletiva, ou de uma arte eleita, selecionada, ela vai ocupar esse lugar. Talvez seja a mesma ideia que a gente tem das coisas que são sagradas. Tem sítios que são sagrados, são monumentos, e tem todo o restante da paisagem que a gente pode devastar, que toca a questão da ideia da natureza e que toca a questão também
do limite que a natureza proporciona, que essa natureza, esse mundo natureza, proporciona a nós para a gente fazer arte nele. Produzir alimento, produzir abrigo, produzir roupa, arte, produzir cultura. A intenção e o formato desse encontro nosso é conversa. Então, eu vou parar de falar para poder virar conversa. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e pela presença. Obrigado. Eu pensei passar aqui a palavra aos nossos convidados. Zezinho, Célia. Boa tarde. Já é boa noite, né? Então, agradecer primeiramente, né, aos organizadores dessa mostra, desse evento. Agradecer o Chay Ailton e agradecer a acolhida, né, em Lisboa, Portugal. Eu acho que, sem fazer das minhas palavras, né, do Chay Ailton e da Dayara, eu não sou artista plástico de desenhar, mas eu me sinto artista porque eu considero cinema também arte, né, o documentário. E acho que nessa linha, né, artística ou de fazer arte, acho que os povos indígenas já vêm fazendo isso há um tempo, desde da nossa origem. Só que não era reconhecido como arte. Cada um tem um nome, como a Dayara falou, né, do Kanã. O Kanã, para a gente, é tudo que tem volta, ou tudo que tem um entorno. A própria escrita, na nossa língua, a gente chama de Kanã, porque as letras também têm várias voltas, tem um O, tem um S, tem um G. E, pensando nessa linha, né, dos Kanãs, né, o povo Runicuim já fazem isso, né, na pintura corporal, nos tecidos, né, no povo Runicuim, né, esses desenhos que vocês estão vendo no tecido, na miçanga, o poder que elas têm. Na nossa cultura, no povo Runicuim, o trabalho é muito, muito dividido. O que as mulheres fazem, os homens não fazem. O que os homens fazem, as mulheres não fazem. Eu, por exemplo, não sei nem por onde começar esses desenhos, esses Kanãs. E foi um dom que as mulheres receberam, né, do nosso sagrado, né, da jiboia, no caso, a jiboia que ensinou esses Kanãs, né, esses desenhos. Temos mais de 60 tipos de desenho diferentes, né, com significado diferente, que significa planta, animais, né, os seres. E também, na minha imaginação, arte também é uma forma de comunicação. Como a gente vê, né, nas pedras, né, uma comunicação, né? Nós temos vários lugares do Brasil e no mundo, que é uma forma de comunicação, né? Tem aquelas artes antigas, nos desenhos, peixe, ou os animais. E assim a gente se comunica também. Por exemplo, a gente vai caçar na mata, encontra uma madeira boa, um barreiro, então a gente dá o símbolo, deixa um símbolo naquele espaço para, para avisar para os outros caçadores, para os outros, né, que vão passar ali, que ali tem alguma coisa, ou tem uma madeira, ou tem um barreiro. Então,
a arte também é uma maneira de comunicação, de comunicar. O que é que você quer comunicar com aquilo ali para outra pessoa, para o próximo que vai vir, né? Então, né, eu vejo, né, que assim, cada povo, né, tem essas geometrias, né, a maneira da comunicação é uma arte. E a natureza também é uma arte. As estrelas, né, a forma como as estrelas estão no céu, né, para a gente é uma arte, é uma comunicação, né? Então, eu queria dar essa palavra em relação à arte. Muito obrigado. Rausch, Rausch. Meu nome é Glicéria e Enecaruca para vocês, né? Uma boa tarde, e Catupituna também, uma boa noite. Eu quero que vocês, Uru, Nambi, Ressá. Com a boca eu vou falar, com o ouvido eu quero que vamos escutar e com os olhos que vamos ver. Então, eu vou falar um pouco de como eu vejo a arte entre o meu povo de muito tempo. Muito tempos atrás existia um homem chamado, em uma aldeia muito antiga, chamado Poxi. Era o homem mais feio sobre a terra. Era o povo mais... Ele era responsável pela ligação entre a terra e o mundo espiritual. Só que ele vivia na terra, então ele era responsável pelas montanhas, pelas serras. Só que ele se apaixonou pela filha de um cacique. E todo mundo rejeitava ele por ele ser muito feio. Mas ele se apaixonou. E aí, um dia, como ele era um bom caçador, bom pescador, ele tinha todos os atributos, mas ele não tinha o que ele queria, que ser admirado por todos, porque ele era feio, então ele era rejeitado. E aí, um dia, ele vindo da pesca, trouxe um peixe bem grande, aí a filha do cacique desejou comer o peixe. Ele deu o peixe para ela e ela ficou grávida. Daí a criança nasceu, só que ela não teve relação com nenhum homem para ter esse filho. Aí a criança nasceu e aí todo mundo ficou preocupado para saber quem era o pai. E daí o pajé da aldeia, o orientador espiritual, mandou que o cacique chamasse todos os guerreiros da aldeia e colocasse seu arco no terreiro, assim, e deixasse a criança andar sobre os arcos e aquele que ele pegasse seria o pai. Mas esqueceram o Poxi do lado e não pegaram o arco de Poxi, porque Poxi era intragável, né? Então era feio, não era impossível ter um filho dele. E aí, quando chegando lá, a criança andou todo sobre todos os arcos, mas não pegou nenhum. Aí o pessoal ficou apavorado, aí mandaram fazer novamente. Aí ficou faltando alguém, aí o pessoal, só Poxi. Aí, mas mesmo assim, então, traga ele. Aí trouxeram o arco dele, colocaram tudo novamente no terreiro. E aí a criança justamente pegou o arco de Poxi. Daí a mulher foi expulsa da aldeia e foram morar na aldeia de Poxi. E lá onde era uma terra fértil, próspera e tudo mais. E aí, com muita saudade, a filha retorna para a casa do pajé, do pai dela, e leva coisas, né? Frutas, sementes e tal. Quando chega lá, a comunidade dela está passando uma fome, passando necessidade, é uma coisa. E aí ela sente muita dor no coração e pede para que Poxi aceite a família dela cá na aldeia. Só que ele fala, não pode mexer em nada, não pode tocar em nada, só com minha orientação, tem que conversar comigo para poder colher qualquer coisa aqui. Daí as pessoas vêm, ele deixa vir, e quando chega, elas começam a mexer em tudo. E daí eles vão virando tatu, vão virando vespa, vão virando bicho. E quando foram para o rio, viraram jacaré, viraram peixe, e começou a transformação da natureza. E daí, de repentemente, quando ele chega para poder desmanchar o que eles estavam fazendo, aí a mulher vira para ele e despeja sobre ele toda aquela ira, toda aquela raiva. Então, eles abandonam tudo isso e vai embora. Ele entra na montanha e vai para o céu. E aí fica o filho dele. O filho dele vira uma montanha. Como ele tem metade humana e metade espiritual, então ele volta a ser homem. E daí
ele vai e resolve fazer um presente para o pai. Então, ele pega o ferro da terra, tira, e vai fazer o canitar, que é o cocar de fogo, que é onde aprisiona o fogo. E aí, só que os guerreiros não tinham o poder de manusear o metal. Aí ele foi sozinho, manuseou o metal e aprisionou o fogo dentro do canitar, e entrou na montanha e foi até o pai dele e deu de presente. E aí ele falou assim: no dia que eu for botar na cabeça, eu quero que todos da aldeia saiam para fora do terreiro para me ver. Aí assim ele veio, avisou todos, e no dia, aí Poxi botou seu canitar na cabeça e se tornou Quaraci, o sol. Todo mundo sai para o lado de fora para ver a beleza do sol sobre a nossa pele, sobre a terra, sobre as plantas, os animais. Essa é a arte. Para mim, isso é a beleza. Isso me aparenta. Que você fala, que você expressa, né? É essa arte, essa beleza. E que muitos dos nossos antepassados trouxeram e proibiram nós, povos indígenas, dominar o metal, por conta dessa força que é ligada ao nosso grande sol, Quaraci. Obrigada. Nhande Carujo. Então, eu acho que não sei, mas eu acho que eu vou fazer uma pergunta, na verdade. Será que a gente não, né? Vocês estão preparados para ver a arte indígena, né? Porque, para mim, a arte é sentir das coisas que vocês estão vendo. Para vocês quando vocês olharem essas artes, acho que olham mais pela beleza, né? As cores lindas, mas eu acho que a gente olha, nós, né? Eu como Guarani, eu olho, eu sinto. Acho que isso é o mais importante e tentar entender o que o artista, né? Como vocês falam, quis, né? Passar para a gente. Então, acho que todo mundo, como já falaram, somos artistas. Cada um, eu sei fazer algumas coisas, eu sei fazer outras coisas, mas tem algumas coisas que nem sequer sei como se faz, né? Então, acho que, para mim, a arte é mais de sentir do que a beleza. Obrigada. Aniette, boa tarde, né? Nhande Carupade, mais uma vez, aqui de novo. Às vezes esse microfone dá um nervoso, né? Você fala as coisas que... realmente, acho que quando a gente está falando da beleza, né? Quando se fala da beleza, da arte, para nós Guarani, a gente fala tudo que é beleza e porambá. E cada um traz o seu olhar e da forma de como poder contar essa beleza das artes, né? Que é a beleza que tá no mundo, né? Só basta a gente ter esses olhares, trazer esses olhares, por exemplo, em cada história, né? Em cada vida, por exemplo, para nós assim. Tudo é relação entre o sonho, a vida, entre o sopro, entre o ar, entre pelas palavras, assim, né? Então, acho que também eu não sei desenhar, mas eu sempre falo assim que eu não consigo trazer a arte num papel, mas eu consigo trazer a arte em movimentos dentro da tela, né? Então, eu consigo desenhar através da câmera uma imagem. Eu consigo trazer essas imagens vivo que está dentro das nossas aldeias. Eu consigo escrever e mostrar, né, que isso também é uma arte. Fazer cinema é uma arte, né?
Então, não tem essa diferença de você contar assim, quais são os... Porque para nós, assim, principalmente nós Guarani, a gente olha assim, a arte você pode estar em todos os momentos, em todos os lugares, né? Então, a arte, ao mesmo tempo, a gente consegue contar isso, às vezes, sem a gente perceber, mas assim, tipo assim, depois que você filma, por exemplo, você traz uma imagem dentro de uma fotografia, você já está contando uma arte, né? Isso é uma arte. Você está contando, você está trazendo através da fotografia também, dentro de uma fotografia, principalmente quando você é o Guarani, a gente não traz só uma imagem também. Dentro daquela imagem vem vários contextos dessa questão da espiritualidade também, né? Então, a espiritualidade também envolve a arte, né? Então, eu sempre falo que eu consigo escrever em arte em movimento, contar a arte em movimento, né? Acho que é isso, né? E contar através do cinema, o canto, as poesias, as narrativas, por exemplo, tudo é arte. Então, tudo vira isso em imagem, em movimento, assim. Acho que só queria dizer isso mesmo, assim, né? Que a arte está dentro da gente. A arte, a gente caminha com ele. Só basta a gente descobri-lo de que forma a gente vai poder contá-lo, assim. Acho que eu queria só parabenizar também. É tão lindo esse que eu fiquei assim. Acho que parece que ele está ali, né? Vivo aqui no meio ali. Acho que é muito bonito isso. Eu fico muito admirado de ver esses trabalhos, também desenho, assim, né? E isso também é uma arte que a Dayara está trazendo. É uma arte viva da história do povo milenar que está trazendo tudo. Então, acho que de várias formas a gente vem contando nossas artes, né? Tanto do cinema, tanto nas músicas, né? No CD, nas imagens, em desenhos, ou às vezes até em madeira, né? De você fazer um artesanato também, isso já é uma arte. Então, você queimar o bichinho, isso é uma arte. Então, tudo isso, e o boú, por exemplo, o cordão, então tudo vira uma arte, né? Então, acho que isso eu queria deixar, né, as minhas palavras, assim, acho que muito obrigado e a direta. Reveté. Boa tarde, boa noite, né? Eu sou a Yani Runicuim, eu sou do Amazonas. Se eu vou conseguir falar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do Ailton, né? Amigo do meu pai. Quero agradecer e tudo organizadores. Eu estou muito feliz. Eu estou aqui, né? Bem-vinda. Eu sempre prazer de conhecer, né? Pessoa nova. Sempre prazer conhecer novo país. Conhecer assim essa oportunidade, né? Eu quero esse é caminho. Eu quero continuar, né? Conhecer mais, aprender, né? A nossa língua. Com português é muito difícil para mim falar português, mas eu estou aprendendo devagar. Tem muito cantoria, assim, eu sou artesã, né? Faz tecelagem, pintura, tem muitos cantos do Runicuim. De tecelagem, eu vou cantar um canto.
Bom, acho que é hora de abrir mais a roda desta conversa. Quem quiser colocar questões, quem quiser fazer comentários. Fiquei bem... Não, estou sem palavras, vou passar a palavra. Palavra que foge e corre atrás. Alguém quer abrir as... Obrigada pelo canto da Ayani antes e a todas as falas. Minha pergunta era mais sobre quem quisesse falar sobre um pouco. A gente tem como subtítulo Percursos do Cinema Indígena no Brasil. Vocês citaram encontros em São Paulo, né? Que já aconteceram 2, a Rita citou 2, mas se isso também acontece ou pode vir a acontecer em outros pontos do Brasil, e esse sendo o primeiro em Portugal, se podia acontecer em outros pontos, né? Eu sei que vão para a Espanha também, mas para além de Portugal e o sul da Europa, se outros países têm participado ou têm intenções de participar, porque muita gente sabe, a gente passa por um momento político complicado no Brasil. Seria uma outra parte da pergunta, se esse tipo de mostra também pode ter um caráter de pressão, que promova algum tipo de defesa, né, dos próprios povos indígenas. E se isso é algo que nós que estamos todos aqui, se podemos, de alguma forma, participar dessa pressão. Era isso.
Talvez juntássemos já mais duas perguntas a esta, até porque temos 15 minutos para fazer este debate. Aonde? Aqui uma. Aonde? Ok, Joel, mais alguém e ali. Então, vou passar só a palavra aqui ao Joel, que ela falou primeiro, não é? E depois passo aqui em cima. Bom. Aonde? Ok, e estas três, então depois passa a Lúcia. Ok. Peço desculpa, mas tenho de falar de uma revista em Portugal e em português que está em sintonia com os ameríndios. E até no número 5 há uma entrevista com o Ayrton Krenak, que foi há 2 anos no Teatro Dona Maria. E depois há um texto longo, comprido, é uma análise do livro A Queda do Céu, do David Kopenawa, Yanomami. E então eu acho que há pessoas que não... elas conhecem, mas eu acho que há pessoas que não conhecem essa revista. Eu acho que... Tem que ver o cabo. Eu acho que quem se interessa a ameríndios tem de se interessar a essa revista. E ela está à venda na Antígona, na editora Antígona, online. E ela chama Flauta de Luz, é o número 5. E é uma revista de arte também, porque está muito bem feito. E tudo é a cabeça e o sentir ao mesmo tempo. Ok. Bom, tinha de dizer. Vou passar aqui, para juntar aqui em cima, sim. Se pudessem comentar um pouco mais esta expressão artística como forma de ativismo para todos vós, se calhar, especialmente para a Dayara, que teve a falar também no Encontro de Justiça Climática, agradecia. Muito obrigada. E depois aqui em baixo, a Lúcia. Boa tarde, eu agradeço muito estar vivendo esses dias com vocês e eu acho que a minha pergunta, na verdade, entra no mesmo sentido, assim, como a gente, como produtores de arte, né, europeus, né, que moramos aqui, mesmo que somos brasileiros, como a gente pode colocar o nosso circuito cultural aqui a serviço da causa indígena, de vocês, assim, acho que é a mesma pergunta que é o que a gente está realmente pensando aqui, né? Obrigada. E esses dias realmente foram ótimos. Certo. Ok. Então, obrigada. Agradeço a presença de todos e as palavras, né? As palavras. Nós estamos aqui entre discursos e visões, né? Cosmovisões. A palavra em tucano, na minha língua, para Kné, é hori. Eu chamo esses desenhos, nós chamamos de hori. Hori quer dizer visão. Quer dizer visão, luz, cor e perfume. Tudo ao mesmo tempo. Né? Tudo ao mesmo tempo. E eu fico fascinada quando, nos nossos encontros, os encontros são feitos de trocas de olhares, troca de visão. Né? Eu espero que as telas que colocamos no chão, elas possam ter capturado algum olhar, né? E marcado alguma retina, porque reza a lenda que o olho é a janela da alma. Né? Então, assim como nossa parenta Tupinambá estava explicando sobre o sol, né? E a Patrícia perguntou quem é que consegue olhar a arte indígena, quem que consegue olhar para o sol, e quem que é que se permite deixar a retina marcada, né? Por uma luz, um outro olhar, né? Esse olhar, essa marca que está aqui, de alguma forma, ela é a marca de nossa existência, enquanto que povos indígenas. Parece um pouco misterioso, né? Tem umas horas que a gente fica falando feito índio, parece que não está falando nada com nada. Mas o intuito é dizer o seguinte:
a nossa existência, por si só, já é resistência. Nossa presença aqui é um ato político. Nossa imagem, nossa voz, nossa expressão é um ato político. A nos acolher neste espaço, nos receber dessa maneira tão generosa, né, tão agradável aqui em círculo, e dialogar, é um ato político da parte de todos nós que estamos aqui presentes, comungando dessas luzes, dessas visões, desses perfumes, dessas ideias, né? E há quem diga que toda arte também é política, né? Há quem diga que tudo é arte e há quem diga que toda arte é política, né? Então, isso para dizer que, é claro que tem uns olhares que procuraram, por muito tempo, nos colocar num ambiente um pouco periférico, distante, né? Lá nas matas, lá nos livros de história, lá no passado, né? Essa coisa, o tempo dos índios. O tempo dos índios é agora, né? Nós estamos nesse tempo, nós somos contemporâneos. Nossos olhares continuam sendo contemporâneos, e quem na contemporaneidade encontrar essa abertura, essa coragem, esse desejo, né, esse prazer de contemplar, de compartilhar uma contemplação, né, dessas nossas visões, né, está criando essa abertura e está juntando-se a esse perfume, a essas vozes, né, para levar um sopro de cores por aí, né? Então, com relação ao sentido dessa nossa presença, é mais ou menos isso, né? Certamente a gente está numa caminhada, né? Desde antes de eu nascer, né, pai? Estamos ali caminhando. Quem tiver uma oportunidade de abrir mais e mais espaços para mostrar, né, para que nós possamos compartilhar, é muito bem-vindo, né, para criarmos essas alianças e de levar essas mensagens, né. A presença indígena, ela é inegável na história, né. Ela é um alicerce dessa história. Eu estava ouvindo as perguntas e me veio aquela saudação que eu estou começando um tour aqui pela Europa, e o pessoal fala: bem-vindo ao velho mundo. Bem-vindo ao velho mundo. Falei: poxa vida, mas aqui para mim está sendo um novo mundo, né? Então, acho que todos nós estamos trabalhando isso aqui, nós estamos no novo mundo, né? Estamos trabalhando em cima dessas alternativas. E a liberdade dessas curvas que fazem esse quenê é justamente essa nossa capacidade de fluir, né, através da história, para tentar contornar ou transformar essas pedras que podem aparecer no meio do caminho e manchá-las com arte também, né? Então, ererê, é isso. Ok, temos cerca de mais 5 minutos, portanto, eu diria que fizéssemos mais uma pergunta. Aqui. Olá, queria agradecer muito a todos vocês por esse encontro, por poder ouvi-los, por poder vê-los e senti-los. Na verdade, eu tenho uma pergunta muito objetiva, mas eu não sei se ela vai soar assim um pouco abstrata demais, mas me ocorreu com a fala da Patrícia, e o que eu queria perguntar para ela, mas para todos, é se o sentir é sagrado. Eu já estava fugindo.
sem dúvida, sentir é um dom, né, que a gente tem. E eu acho que isso a gente tem que, até para a gente, isso hoje em dia, né, agora, né, está se tornando um pouco mais difícil, né, por conta de muitas informações que a gente está recebendo dentro das aldeias. Então, eu acho que a arte de sentir, a arte de... Tanto é que a gente tem uma palavra arandu, que quer dizer ará, de saber sentir o dia, né? De saber sentir o tempo. Então, isso para a gente é muito importante, né? Até para a gente acordar e perceber o sentimento de uma outra pessoa que está ao meu redor. Então, isso é uma coisa que a gente vai percebendo e trazendo para nós. A gente tem que praticar isso, né? Por exemplo, à medida em que a gente for ficando mais velhas, a gente tem que tentar saber isso, tentar trazer isso para a gente, para os nossos entender o dia, sentir o dia, para poder entender outra pessoa, para poder entender o sentimento de uma outra pessoa, se ela está bem, não está bem, se ela está precisando de alguma coisa, se ela está sentindo as coisas que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. Então, isso para a gente é muito importante. E para isso a gente precisa realmente se conectar com a espiritualidade, se conectar com os seres da mata, se conectar com os seres, né, do dia, né, do dia a dia, e levar, e para a gente, para nós Guarani, né, hoje em dia eu vejo muito nas aldeias com os mais jovens acontecendo que hoje é muito, não difícil, mas, por exemplo, estão tem um pouquinho de dificuldade de trazer isso para eles, né, para nós, de saber sentir, de ter esse arandu no nosso coração, no nosso, como o Alberto, acho que uns dias atrás, falou que a gente vê de coração, né? No coração, não nos olhos. Tudo que a gente vê para a gente, tudo que a gente pode tocar, tudo que a gente consegue, assim, é de coisas imperfeitas, porque para a gente, onde a gente está vivendo agora, é imperfeita, né? Terra imperfeita que a gente chama. Então, existe uma terra que os Juruaquara conseguiram traduzir um pouco da nossa busca, que falam, né, terra sem males, que mais ou menos a tradução, né, conseguiram para traduzir o que a gente faz quando a gente faz esse diguatá, que é caminhar. Então, o que a gente está buscando nesse caminhar? Então, todo esse tempo a gente vai caminhando, buscando outro espaço, outro lugar para construir uma aldeia, através de arandu, de sentir, de sonhar. Então, acho que isso, sem dúvida, é muito sagrado e que a gente não pode perder. Então, acho que isso que, desde, né, da primeira chegada dos brancos na nossa terra, a gente consegue resistir através desse arandu que a gente até agora não perdeu. Obrigada.
Bom, compete-me fechar esta sessão, com pena, porque gostaria que continuasse. Esta é a nossa sessão, no fundo, de fechamento da mostra, portanto, queria agradecer a vossa presença e, ao longo destes dias, as salas ficaram, de facto, muito cheias e espero que isto seja a motivação para fazermos uma segunda, uma terceira, uma quarta edição, portanto, contamos também com vocês para umas futuras edições, se for possível. Queria agradecer a presença de todos os que participaram aqui hoje connosco e também a restante equipa que aqui está connosco, não é? Susana Matos Viegas, Pedro Cardim, a Inês Beleza Barreiros, o Rodrigo Lacerda, a Rita Fabiana, sem dúvida também, DOC Lisboa, e todas as organizações. Fred Maia, perdão, que está ali em cima, falta-me alguém. E, portanto, queria agradecer... E a Catarina Loteria, que aqui está connosco. É uma equipa bastante grande e nós trabalhamos de uma forma, não é, muito coletiva e por isso é que às vezes os nomes escapam, não porque eles têm menos valor, mas porque realmente foi um trabalho longo e elaborado de uma forma extremamente coletiva, de facto. E queria também convidar-vos, portanto, a estarem nas próximas sessões. Vamos ter ainda mais duas, hoje, às 7, às 19 e às 21. E no próximo dia 22 de março vamos lançar um livro que é também um catálogo, no sentido em que é um documento da mostra que organizámos aqui, mas é também um livro, de facto, que invoca elementos importantes para tudo o que, no fundo, aqui acabamos de convocar, que é também uma certa complexidade em aceder a... Será que nós estamos preparados? Não era a tua pergunta, será que estamos preparados para ver a arte indígena? Acho que este livro tenta fazer uma contribuição nesse sentido, obviamente é limitado, mas convido-os a estar presentes. O Alberto vai também estar nesse dia, ele também tem um pequeno texto no livro. A Patrícia também estará connosco. Tem textos de todos nós e de vários autores com vários autores. Portanto, estou por encerrada. Muito obrigada pela vossa presença e boa noite.